Cordiais saudações a todos. Meu nome é Regina Chaguala, estudante da turma de Gestão Empresarial do ICEM, e hoje eu vim apresentar mais uma resolução de exercício. E o exercício que eu irei resolver hoje é um exercício que fala sobre reconciliação bancária. E o enunciado ele nos diz o seguinte: a Sociedade Tivirica S.A. tem uma conta de depósito à ordem no Banco Bills e em 31 de julho último eram os seguintes saldos apresentados por cada uma das entidades. A empresa 3.890.320. O banco 1.070.220. Após a análise, as contas e as informações disponíveis, constatou-se que número 1. Ainda não tinha sido contabilizado pela empresa a amortização do empréstimo bancário no valor de 2 milhões de meticais. Número 2. A empresa ainda não registrou os juros de depósito à ordem no valor de 50.000 meticais e foi efetuada a retenção na fonte do imposto à taxa de 20%. 3. Ainda não constava do extrato bancário o cheque número 234543 no valor de 257.985 meticais, emitido a favor do fornecedor Matias e Matos Limitada. Número 4. O débito do custo da renovação do cartão de crédito do sócio Luiz da Silva ainda não foi registrado pela empresa no valor de 25.000. 5. Não foi igualmente registrado pela empresa o recâmbio da letra número 97. O valor nominal da letra excedente a 500.000, tendo o banco debitado despesas de devolução de 5.000. 6. Não consta do extrato bancário o depósito efetuado pela empresa em 30 de julho, no valor de 588.085. Da consulta, os documentos da empresa, concluiu-se que deverá haver um erro do banco. Pretende-se a apresentação do mapa de reconciliação bancária. E então, temos aqui o mapa da reconciliação bancária da sociedade Tivirica. E na estrutura da empresa, nós temos o saldo inicial de 3.890.320.000, onde é registrado a débito. E na estrutura do banco, nós temos o saldo de 1.070.220, onde o mesmo é registrado a crédito. Então, a primeira operação diz o seguinte: ainda não tinha sido contabilizada pela empresa a amortização do empréstimo no valor de 2 milhões de meticais. Sendo um empréstimo bancário, o valor já debitou o valor de 2 milhões de meticais, o que significa que ainda não foi contabilizado na empresa, e sendo uma saída de dinheiro, a amortização do empréstimo bancário, a empresa irá acreditar porque houve uma saída desse valor. Então, o segundo ponto diz: a empresa ainda não registrou os juros de depósito à ordem no valor de 50.000 meticais. Foi efetuada a retenção na fonte do imposto a taxa de 20%. Aqui significa que o banco já registrou esse valor a crédito. Então, agora falta a empresa. E aqui no ponto nos diz que o banco pagou à empresa juros de depósito. Então, significa que é uma entrada
na nossa conta bancária. Então, nós fazemos, ou seja, aqui diz que houve uma retenção na fonte de 20%. Então, temos que fazer 50 mil meticais menos 20%, que nos dará 40 mil meticais, que é o valor a entrar na nossa conta bancária. É por isso que nós registramos na estrutura da empresa a débito. E no terceiro ponto, diz o seguinte: ainda não constava do extrato bancário o cheque número 23 45 43 no valor de 257.985 mil, emitido a favor do fornecedor Matias e Marcos Limitado. Então, significa que a empresa tinha a pagar ao fornecedor o valor de 257.985. E esta mesma operação ainda não constava no extrato bancário. Então, significa que o banco ainda não havia registrado, e sendo uma saída de dinheiro, virá diminuir a nossa conta bancária, e o valor do extrato bancário também irá diminuir. Então, significa que nós temos que evidenciar esse valor da saída a crédito na escrita do banco, a débito, assim que é na estrutura do banco, pois evidencia uma saída de dinheiro. E o quarto ponto diz, o número 4 nesse caso, diz que o débito do custo da renovação do cartão de crédito do sócio Luiz da Silva ainda não foi registrado pela empresa no valor de 25 mil meticais. Então, significa que o banco ele debitou esse valor, e o débito bancário evidencia aquilo que é uma saída. Então, sendo uma saída, significa que vai diminuir na nossa conta bancária. E é por isso que nós temos que registrar a crédito na escrita da empresa, da contabilidade. Temos que registrar a crédito, pois evidencia uma saída de dinheiro. Então, é um custo de 25 mil meticais que nós registramos a crédito na escrita da empresa. E o quinto ponto, ele nos diz que não foi igualmente registrado pela empresa o recâmbio da letra número 97. O valor mínimo da letra ascende a 500 mil meticais, tendo o banco debitado despesas de devolução de 5 mil meticais. E então, significa que este recâmbio da letra foi debitada pelo banco. Então, nós, como empresa, temos que registrar esse valor a crédito. Então, faremos os 500 mil meticais do valor nominal, mais as despesas de devolução, que são 5 mil meticais. Então, ficará 505 mil meticais registrados a crédito na escrita da empresa. E por fim, temos o último ponto que diz: não constava do extrato bancário o depósito efetuado pela empresa em 30 de julho no valor de 588.085 meticais da consulta dos documentos da empresa. Concluiu-se que haveria ou houve um erro do banco. Então, o banco não registrou este depósito efetuado, e o depósito significa entrada. Então, nós iremos creditar na escrita do banco os 588.085 meticais, pois houve um erro e o banco acabou não registrando esse valor. Então, depois de serem reconciliadas, ou melhor, de serem colocadas todos os pontos, olhando para o débito e o crédito, tanto na escrita da empresa e do banco, nós temos o custo subtotal, onde iremos somar na escrita da empresa todos os débitos, todo o valor que nós temos,
a débito na escrita da empresa, nós vamos somar e vamos colocar o resultado no subtotal, que nos deu o valor de 3.930, 3.000.000, desculpa, 930.320. E vamos também, né, a, aos créditos, ainda na escrita da empresa, nós somamos todos os valores, somamos os 200.000 mais os 25.000, os 2.000.000, desculpa, mais os 25.000, mais os 505.000. Nós somamos e deu o valor de 2.530.000. E vamos para a escrita do banco. Na escrita do banco, nós temos a débito um único valor. Então, nós vamos colocar esse valor porque não temos um outro valor para somar com esse. Então, nós colocamos o valor nos subtotais. Os resultados que nós estamos a fazer agora, estamos a calcular simplesmente o subtotal. Então, na, na, es- na escrita do banco, a crédito, nós somamos todos os valores que nós temos e nós aí só temos dois valores, somamos esses valores e colocamos o resultado nos subtotais. Então, de seguida, temos os saldos reconciliados. Os saldos reconciliados. Então, o saldo reconciliado deve ser o mesmo com a escrita da empresa e do banco. O saldo reconciliado deve ser o mesmo e, como podemos ver, o resultado é o mesmo tanto na escrita da empresa como na escrita do banco. E por fim temos o total. O total ele deve ser o mesmo, o débito e o crédito na escrita da empresa deve ser o mesmo e o débito e o crédito da escrita do banco também deve ser o mesmo. Então, nós calculamos e temos aí o resultado, conseguimos ver que na estrutura da empresa o débito é igual ao crédito e na estrutura do banco também o débito é igual ao crédito. Então, o nosso exercício ele termina por aqui e esse é o nosso exercício da reconciliação bancária. Muito obrigada.